Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais um ensinamento do nosso querido Mestre Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu. Em mais uma das reuniões de Jesus com os apóstolos, perguntam para Jesus: qual a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina? Ou seja, estavam perguntando para Jesus qual era a característica que a gente possui que mais dificulta a gente de prosperar espiritualmente, de seguir efetivamente no caminho que Deus espera de nós. E Jesus conta uma historinha. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens. Em certa manhã, eles discutiam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. Chamou-os então e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila. O segundo levaria uma cabra rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso de família. O trio recebeu a missão com entusiasmo. No entanto, no meio do caminho, começaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pelo qual o irmão puxava a corça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse. Esse último aconselhava o portador de vaso valioso para que não caísse. Cada viajante permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, com observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animal esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do irmão, e o vaso escorrega de súbito para espatifar-se no chão. Com o choque, o distraído orientador da cabra perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo corre para impedir a fuga, e o bolo cai, se perdendo totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais difícil problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto nos preocuparmos com as responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. E Jesus terminou dessa forma. Qual é o grande aprendizado que Jesus traz para a gente? A gente tem o nosso caminho, a direção de Deus, o grande caminho da vida. E que se a gente jogar toda a nossa energia e se preocupar única e exclusivamente com o nosso progresso, com a nossa vida, com a nossa transformação, com as nossas dificuldades para a gente transformar, a gente com certeza vai chegar no final desse caminho da melhor forma possível, cumprindo com a nossa missão. O grande problema é que nesse caminho da vida, ao invés da gente se preocupar com isso tudo que eu falei agora, que são as nossas questões, a gente fica se preocupando com as questões dos nossos irmãos que também estão caminhando por essa mesma estrada. E por se preocupar com essas outras questões, a gente perde tempo precioso para a gente estar caminhando nesse mesmo caminho da melhor forma possível. Então, gente, é exatamente aquela questão de que as pessoas ficam dizendo que querem transformar o mundo, só que elas esquecem que antes de transformar o mundo, elas têm que se transformar. O mundo ele vai se transformar como consequência da transformação de todos nós. As pessoas à nossa volta, elas podem se transformar, mas elas vão se transformar se tiver alguma interferência nossa, elas vão se transformar pelo nosso exemplo. Então que a gente possa, da mesma forma que Jesus sempre foi exemplo, que a gente possa ter boas atitudes nessa nossa caminhada, para que a gente possa caminhar da melhor forma possível, cumprindo com a nossa missão no final dessa jornada, e que podemos também ser exemplo para outros irmãos, para que eles também possam caminhar na mesma direção e chegar também no mesmo lugar que todos nós esperamos, nos braços do nosso querido Pai. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.